E aí, vamos resolver um exercício da FAMERP sobre antiguidade? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sua louca, seu louco! Aqui é o Prof. André do História em Casa nessa resolvidinha do saber. Você lembra que hoje a gente vai de exercícios aí, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram, no Facebook do Prof. André História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquecem, não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário aí no final do vídeo. Quero saber se você já fez esse vestibular aí da FAMERP, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, ou também aí de repente alguma faculdade aí que utiliza o vestibular da Unesp, hein? Então vem comigo aí então para analisar esse exercício. Tamo aí então, ó. Começa já com um texto aí para vocês. Com esta civilização, vamos ver qual civilização que ele está falando, né? Surge uma vida econômica dominada pelo comércio marítimo. Então começou aí falando de comércio marítimo, de uma civilização, né, com uma vida econômica dominada pelo comércio marítimo. Tal traço lhe atribui uma originalidade precisa entre as civilizações orientais. Daí ele já puxou civilização oriental, da antiguidade oriental, às quais ela se liga por tantos laços. Isto era inevitável numa ilha, tá certo, então, numa ilha onde a natureza impunha ao homem condições de vida muito diversas das reinantes nos vales do Nilo e do Eufrates. Então, voltando aqui, que ele está falando dessa ilha, né, e de que essa ilha aí, ela tinha, no caso, condições de vida diversas, muito diversas, das reinantes lá nos vales, então, do Nilo e do Eufrates. Se você lembra, então, está falando de uma ilha aí, que já está puxando lá embaixo para a gente, só para adiantar, que é sobre os cretenses, né, a civilização cretense. Lembrando que, então, ele falou que na ilha, então, de Creta, nós temos aqui grandes diferenças em relação lá às civilizações que surgiram nos vales do Rio Nilo e do Eufrates. Se você lembra, Rio Nilo, estamos falando da civilização egípcia, e do Eufrates, como também lá do Rio Tigre, né? Estamos falando da civilização chamada de mesopotâmica entre rios, né? Lembrando também aí que nós temos essas civilizações como Egito, Mesopotâmia, Fenício, Persas, também lá os hebreus e tal, que fazem parte do que são consideradas as civilizações hidráulicas ou impérios de regadio. Consideradas aqui então as primeiras civilizações a surgirem naquela região lá entre, né, o nordeste da África, o que para nós hoje é o Egito, até mais ou menos ali a região hoje do Irã, né, ou também ali da Mesopotâmia, também pegando o Iraque, com o formato de uma lua crescente ou quarto crescente, a região do crescente fértil. Mas nota aí está o texto de André Eymard e Janine Alboyer, O Homem no Oriente Próximo. Lembre que o Oriente Próximo também pode aparecer para a gente como uma referência dessa região, então chamada de Crescente Fértil. Tá, o Oriente e a Grécia Antiga. É até interessante porque eles associaram aí, né? Aí vem o excerto, o trecho, destaca a originalidade da civilização cretense, da ilha de Creta, que tem muito a ver com a história dos gregos, por isso tem ali ó, o Oriente e a Grécia Antiga. Da civilização cretense entre 2000 e 1400 anos antes de Cristo em relação às sociedades do Mediterrâneo Oriental e do Oriente Médio, caracterizadas, então notem, ele falou aí da civilização cretense, mas ele justamente destacou a originalidade dos cretenses em relação às sociedades, então vamos puxar ali para vocês, ó, em relação às sociedades do Mediterrâneo Oriental e do Oriente Médio, caracterizadas. Então notem, foi meio que uma glu-glu, haha, pegadinha do malandro, mas ele não está questionando você sobre a civilização cretense, está questionando sobre as civilizações ou essas sociedades do Mediterrâneo Oriental e do Oriente Médio, né, envolvendo então, aí no caso, Egito, Mesopotâmia, fenícios, persas, né, também lá os hebreus. Temos aí uma comparação só para falar, né, que você pode também comentar na Antiguidade Oriental a existência aí de um povo navegador que são os fenícios. Até quando aparece o comentário lá de fenícios em aula, às vezes é bom lembrar que assim como os fenícios, os cretenses também são marcados por uma chamada
talassocracia. Se você lembra, a talassocracia pode aparecer justamente como uma expressão que envolve essa ideia aí de que a sociedade ela é meio que governada pelos mares, né? Tanto no sentido aí econômico, em termos de comércio marítimo também, como é o caso dos cretenses, como também essa ideia aí de eles serem literalmente voltados para o mar. No caso dos fenícios, voltados para o mar Mediterrâneo, que eles ficam lá na região das montanhas do Líbano, e no caso aí dos cretenses, eles ficam numa ilha, né, a ilha de Creta, então ali mais próxima à Grécia, do Mediterrâneo, então na região do Mediterrâneo Oriental. Então, se você quiser anotar aí, lembra que o termo talassocracia, até às vezes, né, envolve talasso aí também, uma referência aí a deuses antigos do mar, mas a expressão então talassocracia pode aparecer para a gente como, né, representada aí como o chamado governo dos mares, tá? Então isso aqui, na verdade, para explicar aí sobre os cretenses. Mas, de novo, né, se você não presta atenção na leitura do texto, do enunciado aí, então, da pergunta, dá a impressão de que vai falar dos cretenses. E não, está falando lá de novo. O excerto destaca a originalidade da civilização cretense em relação às sociedades do Mediterrâneo Oriental e do Oriente Médio caracterizadas. Então, está perguntando sobre essas sociedades, tá? No caso, Egito, Mesopotâmia, fenícios, hebreus, persas. Vamos para a alternativa A, então, aí na sequência. Então essas, né, civilizações ou sociedades aí são marcadas, caracterizadas pela alta produção de gêneros alimentícios? Pode falar que sim, né? Por conta de que tinha agricultura e tal, mas com um mínimo de esforço individual, você tinha na verdade aí o que também pode aparecer para a gente como uma servidão coletiva, né? Aquele governo teocrático, se você puxar lá de repente o faraó, visto como Deus vivo, né? Ou os reis ou imperadores babilônicos lá, ou da Mesopotâmia, visto como intérprete de mensagens divinas, um representante de Deus na Terra, na verdade era um esforço muito grande do coletivo, né? Dos trabalhadores, dos camponeses. Então essa alternativa aí tá errada, né? Porque não é a parte aí da alta produção de gêneros alimentícios, que realmente a agricultura lá característica, mas mínimo de esforço individual, não, se a gente for ver, tinha muito esforço, né, dentro ali do coletivo de cada indivíduo. Portanto, a alternativa, né, A está muito errada. Até eu vou mudar a cor aqui, porque eu achei que ficou meio fraco para você, então ela tá a mais errada aí por enquanto. Ai, tá certo então. Vamos para a alternativa B aí para você na sequência. De que essas sociedades, essas civilizações foram caracterizadas, marcadas pela inexistência de contatos comerciais com economias de povos vizinhos. Na verdade, não, né? Se a gente for considerar aí tanto os egípcios, né, quanto também os mesopotâmicos, acabaram travando aí não só contatos, mas às vezes contatos comerciais com outros povos da região. É o caso também se a gente for considerar os próprios fenícios, de novo, né, que comercializaram com os egípcios, vendendo lá não só, né, madeira, mas também às vezes artesanato em vidro, também vendendo lá tecidos tingidos, né? Então os fenícios vão entrar em contato com vários povos aí da região. Então falar que não existiram esses contatos comerciais está errada, errou muito aí para você então. Então a alternativa B, esquece, totalmente errada. Vamos para a alternativa C então na sequência. De que essas sociedades, essas civilizações foram marcadas aí pela divisão, olha lá, divisão socialmente igualitária dos bens produzidos em grande escala. Então, de que os bens produzidos em grande quantidade, lá, agricultura e tudo mais, era dividido entre a sociedade de forma igualitária, de forma igual a todos? Então os caras eram tipo, sei lá, comunista? Como mesmo? Na verdade não, né? Então essa alternativa C está totalmente errada, porque na verdade existia lá o modo de produção asiático, não era um modo de produção, você poderia falar comunista ou socialista, né, que tinha essa ideia de igualdade, pelo contrário. Até você tem historiadores que colocam de sociedades hierarquizadas também, né, que dificultavam ali uma, às vezes, situação de mobilidade social, algo assim, né? E o acesso aí aos bens produzidos era limitado ao povão, né? Tipo, o povão não tinha acesso aí a esses bens produzidos. Mas a alternativa D, então, na sequência,
de que essas sociedades e civilizações foram caracterizadas, marcadas pelo conhecimento dos segredos da escrita. Tinha escrita lá, né, os hieróglifos egípcios, tinha escrita também lá dos sumérios ou dos mesopotâmicos, a escrita cuneiforme, né? Então, falando conhecimento dos segredos da escrita pela casta de produtores agrícolas. Se a gente for considerar de repente lá, né, no caso, os escribas no Egito, não eram os camponeses, os agricultores que tinham esse conhecimento. Os escribas eram, né, considerados até figuras com prestígio social dentro da sociedade egípcia, dentro do governo egípcio também. Então, falar que o conhecimento do segredo da escrita era só para o produtor agrícola? Acho que não. Até acredito que a maioria dos produtores agrícolas lá eram, né, não falar analfabeto, mas não sabiam aí, né, como ler ou como escrever aí essa escrita, que às vezes era um conhecimento mais específico da galera. Mas como você viu aí, eu já falei, né, já marquei que ela está errada então. Mas vamos ver. Professor, acho que então, a alternativa E, hein? Será que é a alternativa E? Bom, falar que as sociedades ou civilizações lá da Antiguidade Oriental, elas eram caracterizadas, marcadas pela presença do trabalho coletivo. Servidão coletiva? Interessante. Em regiões favoráveis à economia agrícola, se a gente for pensar aí que essas civilizações surgem na região do Crescente Fértil, né? São civilizações hidráulicas, então, banhadas por grandes rios, uma região ali, né, entre o Nordeste da África, Oriente Médio ali, uma região meio seca, meio árida, mas ao mesmo tempo uma região fertilizada por esses grandes rios, que pode falar que se compreende uma região ali em formato de lua crescente ou quarto crescente. Portanto, não sei se você lembra, mas o meu amigo cowboy, o garoto vaca, já falaria: muito interessante essa alternativa E, até ela é tão interessante que é ela que é a correta, então. É isso aí, a alternativa então correta desse exercício da FAMEP é a alternativa então E para vocês, hein? Mas é isso aí, espero que você tenha gostado dessa resolução de exercício da FAMEP. E se você ainda não deu o like no vídeo, dá o like no vídeo já, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, segue a gente lá no Instagram, no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, do Prof. André História em Casa, sempre esqueça aqui, e também escuta o nosso podcast no Spotify, hein? É isso aí, até a próxima resolução de exercícios com o Prof. André do História em Casa. Eu tô com crise de identidade aqui. Até mais então, valeu!